Tá Aí eu vou certo. assustar o povo. Boa É como? tarde, gente. Essa nossa aula de modelagem já está gravando do dia 30 de julho. Hoje eu vou recapitular com vocês as equipes, que foi no final da aula que a gente viu as equipes. Esse cachorro não me deixa em paz, vocês estão vendo, né? A gente vai recapitular as aulas equipes para ver se vocês estão lembrados delas. E o que mais? E eu vou mostrar como é que faz o Simplex no Lindo, tá bom? Que vocês vão ver que é bem rapidinho como baixar o Simplex, como fazer tudo no Lindo. E fazer a interpretação também de uma forma bem rápida no Lindo. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Vocês estão gostando da aula de modelagem? Ou tá achando assim muito devagar? Devagar não tô, não. Tá legal. Legal. Pronto. Se não tiver, vocês falam também, porque a gente tem que buscar sempre esse retorno, né, do aluno. Ó, a última coisa que a senhora é devagar. Você não me acha A devagar, senhora é não? uma pessoa bem, a senhora é a pessoa do movimento. Do Mas eu não vou movimento. mentir. Vou ser sincero com a senhora. Não é que eu não esteja gostando da aula, não tô assim. Daqui a pouco o Ítalo vai querer me bater. Ele é o favorito das professoras agora, o defensor, né? Daqui a pouco vai querer me dar um murro. Olha só, vocês estão vendo aí? Eu coloquei isso aqui lá no nosso Moodle. São as equipes da última aula. Ficou uma equipe amarela, a equipe azul e a equipe de laranja. A equipe 1, vocês podem ver quem é que está na equipe, foram vocês que É a deram o gente. nome. Vocês ficaram com a questão 1 extra, que é Isso. venda de caldas de sereia. Vou mostrar cada questão. A equipe 2 ficou com calça com bolso antifurto de celular. E a equipe 3, confecções de biquínis, que se especializou em modelos GG, no caso, né? Essa lista ela está lá no Moodle. Então, eu só estou recapitulando porque na última aula foi muito rápido, né? Eu mostrei o Simplex e tudo. E estava também vocês saindo para a próxima aula, que eu sei como é que é difícil entrar em uma aula, sair para outra. Deixa eu mostrar onde é que estão os casos aqui, para vocês já começarem a fazer o Simplex. Eu já fiz a correção do glossário, quer dizer, fiz na segunda-feira, tinha alguns alunos que não tinham feito, quem postou depois da data básica eu vou considerar, não vou zerar, mas vou considerar, mas como postou fora do prazo, eu vou dar uma penalidadezinha. Bem, a lista para pegar as atividades, ela está aqui dentro do bloco 2, né? E depois a gente volta para fazer isso aqui. Está aqui dentro do bloco 2, lista simplex. Entrega a lista. Não me lembro se é essa ou se é essa. Deixa eu ver essa daqui qual é. Porque eu fiz uma lista maior para vocês fazerem revisões e fiz uma lista menor. Não, essa aqui é a lista de revisão para vocês poderem estudar. Que está lá. A outra lista, tá, deixa eu fechar aqui, tem que dar um neve. Eu botei não salvar, meu Deus. A outra lista, deixa eu ver aqui, essa lista aqui, lista de grupos, é essa. Com certeza é essa, é questão extra. E já apareceu aqui quando eu baixei. Bom, bem, aqui são as questões. Cada equipe ficou com uma dessas questões. Elas já estão lá para vocês buscarem resolver. São, como eu falei para vocês, questões reais. Então, você tem aqui a questão da equipe 1, que está lá, que é calda de sereia, que são pessoas que compram caldas de sereias para poder tirar foto, nadar. Os casos estão lá. Se você botar o nome da empresa, vai aparecer. Então, eu adaptei esse caso. O caso 2 é de uma empresa que criou uma forma de colocar celular na calça sem que o bandido veja. Então, ela conseguiu vender várias calças desse jeito. Eu também criei esse modelo. E aqui é da equipe 3, que é uma empresária que investiu em moda
do tamanho feminina GG, lá do ABC de São Paulo, que é o tamanho Plus Size. E aí vocês podem também, a terceira equipe, montar. Cada equipe vai montar esse modelo para apresentar na aula. Agora eu tenho que me lembrar a data da aula, que vocês já têm que estar com isso pronto e postar aqui, ó. 19/8. 19/8. Eu geralmente coloco no mesmo dia, 19/8, ó. 19/8, é isso. É porque posta no dia 19, que é uma quinta-feira, e apresenta dia 20. Vocês têm alguma dúvida sobre essa atividade? Gente, deixa eu voltar para cá. Vocês têm alguma dúvida sobre essa atividade? Em equipe? Então, a gente vai preparar, responder, né? Depois só vai apresentar, não é isso? Exatamente. Aí na aula do dia 30, né? Que nossa 30? 19. Na aula do dia 20, vocês apresentam, certo? Cada equipe apresenta para poder aí eu avaliar e vocês postam. Vocês querem postar no mesmo dia da apresentação? Porque aí, se eu fizer qualquer comentário, dá tempo até a noite vocês fazerem as correções. O que é que vocês acham? É melhor. É melhor? Então, deixa eu já adicionar aqui. Então, eu vou deixar a postagem para o mesmo dia da apresentação, na sexta-feira. Eu já vou até mudar a data lá no Moodle. O Moodle está devagar. Ele está rodando, rodando, rodando. Deve ser a chuva. Bem, enquanto ele vai rodando aqui, eu vou apresentar aqui os slides em relação a como fazer o lindo. Deixa eu clicar aqui de novo, porque ele não está indo, não. Agora foi. Deixa eu já fazer essa mudança, porque como é muita coisa que eu estou fazendo, eu posso me passar, viu? Pronto, já fiz. Pronto. Aí agora eu vou mostrar para vocês como usar o lindo e a modelagem. Eu mostrei na última aula o cálculo do simplex, utilizando maximização. Vou pegar o mesmo exemplo, colocar no lindo, para a gente fazer os modelos e vocês poderem calcular. Antes disso, deixa eu mostrar, colocar para vocês, recapitular com vocês, porque foi muito rápido. Onde é que vocês baixam o lindo? Deixa eu compartilhar aqui. São os 3 livros que a gente vai usar, né? Sobre modelagem. Vocês vão na internet. Na internet, vocês vão botar esse link aqui. Deixa eu botar o link aí no chat para vocês. Lembrando, eu nunca testei no celular. Eu nunca testei no celular, mas o outro tá aqui, boa tarde, Complex. Uhum. Aqui o lindo. Eu acredito que ele só roda no computador. Eu nunca testei ele no celular, mas eu acredito que ele só roda no computador. Ele é um programa muito simples, vocês já podem ir baixando. Vocês vão precisar para fazer o trabalho de vocês, porque por mais que eu peço para vocês dividir em equipes, cada um com uma questão, né? Eu pedi para vocês fazerem à mão, mas seria bom também vocês apresentarem no lindo as duas coisas para poder confrontar o resultado de vocês à mão com o resultado do lindo. É bom, então eu vou pedir os dois, é melhor vocês façam os dois. Eu acho que eu anotei isso lá, mas já está gravando. Então, na lista, façam os dois. Façam à mão e façam também no lindo.
o complexo ou o simplex, como vocês queiram chamar. Aqui está o link, né? Quando chegar no link, esses 1, 2, 3, esses 3 primeiros aqui, eles são pagos. Então, vocês vão ter que ir nesse aqui, ó. Download Classic Lindo. Nesse Classic Lindo, vocês vão clicar e aí ele vai pedir para instalar e você dá OK e aí tá tudo certo. Aí ele vai ter essa aparência aqui, a gente vai começar a trabalhar com ele. Vai colocar Open para poder abrir e a gente vai começar a trabalhar com ele. Aqui eu coloquei os slides, mas eu quero fazer com vocês aqui, em vez dos slides, com base na questão anterior. Deixa eu buscar ela aqui. Aquela dos carros. Eu vou aproveitar e abrir o lindo aqui no meu computador. Não tem como eu dar um zoom grande, porque o lindo, por mais que ele... Como é que eu posso explicar? Esse aqui. Ele fica com a letra pequenininha, é difícil você dar. Foi esse exemplo aqui. Foi esse exemplo aqui que eu fiz da última aula. Pronto, então eu vou botar aqui o lindo, que já está instalado no meu computador. Ele ocupa menos de 1 mega, viu, gente? Pronto, esse aqui é o lindo. Ele não aparece assim tão lindo. Aí basta, deixa eu recapitular com vocês, o último exemplo que a gente viu, que foi da concessionária, no qual essa concessionária ela tinha carros seminovos e novos. Por que eu estou fazendo com esse mesmo exemplo? Eu estou fazendo com esse mesmo exemplo para que a aula e a gravação tenham a continuidade. E para aquelas pessoas também que faltaram a aula hoje, como exemplo ele está no livro, então a pessoa tem como acompanhar o material e, ao mesmo tempo, acompanhar a aula gravada e aí esclarecer as dúvidas. E lá na frente poder questionar ao docente. Então, uma concessionária trabalha com 2 tipos de veículos, os veículos seminovos e novos. O lucro na venda de carros seminovos é de 1.000 por unidade e o lucro com carros novos é de 1.800 por unidade. Então, aqui de cara a gente já vê que tem um modelo de maximização de 1.000x1 mais 1.800x2. E aqui, quando continua a ler a questão, ele diz que a empresa tem áreas específicas e estratégicas para armazenar e promover os veículos seminovos e novos. Nesses espaços, os clientes conseguem visualizar os veículos. Os carros seminovos podem ocupar uma área de 20 metros quadrados e os carros novos de 30 metros quadrados, onde tem um espaço máximo que não pode ultrapassar de 1.200, que são os recursos que são essa primeira restrição. A segunda restrição está na cor roxa. A demanda esperada para os carros seminovos é de, no máximo, 40 unidades mês, que é esse aqui, e a demanda para carros novos é de até 30 unidades mês, né? E aí pede para montar o modelo. Então, eu vou pegar esse modelo aqui e jogar no nosso lindo, e aí vocês vão ver como é que ele calcula rapidinho, não vai ter dificuldade nenhuma. Alguém tem alguma dúvida em relação à aula passada, que a gente fez a mão simplex, e hoje eu vou jogar no lindo? Lembrando que esse lindo, vocês só podem fazer com até 300 variáveis. Baixar esse lindo livre, esse pacote livre. Eu acho que ninguém no modelo estudantil vai trabalhar mais do que com 300 variáveis. Se vocês quiserem alguma coisa maior, vocês vão ter que pagar pelo lindo ou um outro programa que faça algo similar. Então, vamos lá. Então, no lindo, vocês não precisam colocar essa parte das variáveis, que ele sabe, mas vocês vão precisar colocar a parte de maximização. Então, eu vou aqui no lindo. Tanto faz escrever com letra maiúscula ou minúscula, só precisa colocar max. Vai ficar pequenininho, gente. Eu não tenho como colocar Ctrl mais aqui, nem aumentar a tela, porque ele não faz. Mas eu escrevi aqui max. Não precisa colocar o sinal nem de igual, porque ele também já sabe. Aí eu já vou direto para os números. 1.000x1 mais 1.800x2
Não, é 1000. Vou dar só um espaço aqui para facilitar. 1000 x1 mais 1800 x2. Pronto. Depois que você escreve, se você quiser, eu lindo ler que você saber que seu modelo acabou aí, do que se trata, você pode escrever aqui, colocar exclamação e colocar que a sua FO referente, só para você saber ao lucro. Então, quando você coloca a exclamação, o Lindo já sabe que trata-se de um texto. Quando você quiser já escrever o seu a sua restrição técnica, lembrando que toda programação linear ela tem 3 partes, né? Função objetiva, onde vai estar o máximo ou o mínimo, restrição técnica, que são os seus recursos, e a restrição de não negatividade, que é sempre maior ou igual a 0. Então, no lindo você coloca ST, e na outra linha, você começa a escrever todas as possíveis restrições técnicas. Então, eu vou ter aqui a primeira, que é 20 x1 mais 30 x2, eu vou copiar, é melhor, mais rápido. Menor igual, o menor igual vocês colocam desse jeito a 1.200. Para você saber do que se trata essa restrição, você sempre coloca a exclamação, e aqui ele deixa claro que é com relação a espaço por metro quadrado. O detalhe do lindo é que se você tiver, como é um programa na linguagem mais americana, se você tiver, por exemplo, 2,5, então a vírgula é diferente do ponto, né? Então não escrevam 1000 com ponto, escrevam 1000 direto. Que se você colocar o ponto, ele vai ler como vírgula. Então isso é uma coisa importante que vocês têm que saber. Então, você tem aqui 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1.200, corresponde ao espaço. A segunda restrição é de demanda, x1 menor ou igual a x2. Tem 2 pontos aqui para ele não ler errado. Menor ou igual a 40. Isso aqui é a demanda. Coloquei a exclamação para ele saber. Demanda de x1. E a última restrição, na realidade, corresponde à demanda de x2. Menor ou igual a 30. Como ele é um programa próprio para programação linear, não é necessário... Vou escrever aqui demanda de x2. Não é necessário você colocar as restrições de não negatividade, ele já vai direto. Depois que você terminar de colocar todo o seu FO, suas restrições técnicas, que nem final feliz, você escreve a palavra end. Para não perder tudo, você salva. Vou salvar aqui. Tem alguém batendo aí na porta, eu já vou atender. Entrada. Você só precisa tirar o asterisco ponto LTX e dar OK. Por que entrada? Deixa eu voltar lá. Você coloca a entrada porque é uma forma do programa saber que você tem a entrada e quando ele der a resposta, ele vai te dar a saída. Então, na realidade, a entrada... ela corresponde ao lugar da entrada mesmo, por isso que eu botei entrada, dos seus dados. E a saída, quando ele te der a resposta, vai corresponder, as respostas correspondem ao resultado. Deixa eu voltar lá, então. Pronto. Foi que apareceu isso aqui. Fechar. Ele não salvou porque já tinha outro modelo que eu chamei de entrada. Vou salvar aqui, então, com... Então, eu vou botar só a letra E de entrada. Você viu que eu tirei sempre o asterisco na hora de salvar. Aí eu dou aqui OK. Pronto. Isso aqui é a nossa entrada. Esse é o nosso modelo.
Aí agora vocês vão atirar no alvo, vai aqui na ferramenta, ó. Aí ele vai te dar essa tela aqui quando você... Eu não sei nem atirar, viu, gente? Vai no alvo, que é esse aqui, e atira. E aí ele pergunta se você quer fazer análise de sensibilidade. Como dentro dessa disciplina você também faz análise de sensibilidade, você diz que sim. Caso você não queira, você diz que não. E aí você fecha essa janela, ou no X ou no close. Fechou? Olha só que lindo. Ele já vai te dar aqui atrás, tá vendo? A sua resposta. Essa é a sua janela de entrada, que você digitou os dados, e essa é a sua janela de saída, que eu vou salvar para eu não perder meu cálculo. E venho aqui, File, Save, vou salvar com a letra S, para eu saber que essa saída é referente a essa questão. Aí eu dou aqui o OK. E aí, meu lindo, que coisa maravilhosa, ele já deu todo o meu resultado sem eu fazer o esforço, somente atirando. Então, o que acontece aqui? No lindo, vocês viram na última aula que quando a gente fez o simplex à mão, nós fizemos, ó, com duas tabelas. Duas tabelas, quer dizer, foram vários passos, mas foram duas tabelas de análise mesmo. A primeira tabela deu negativa, e a segunda, nessa primeira tabela, a gente refez, se vocês olharem aí as anotações passadas de vocês, e ao refazer esse cálculo, a gente achou na segunda tabela positivo. Então, esse LP, Option Found at Step, ou seja, significa um número de giros encontrados para fazer o cálculo tabular à mão. Então, foram 2. Aqui, ele está dizendo Object Function Value, ou seja, ele está lhe dizendo o valor da sua função objetiva. Vejam que nossa última aula, deixa eu pegar aqui até meus slides, que a gente calculou à mão, deixa eu ver os últimos passos que fizemos, porque é uma continuidade da nossa última aula. Aqui, foi esse aqui. Foi que nós vimos aqui que o nosso lucro deu 69 mil. Ó, que coisa legal no lindo. 69 mil. Na última aula, a gente demorou 2 horas para fazer o simplex à mão. Hoje, em menos de um piscar de olhos, em menos de 30 segundos, eu fiz tudo no lindo. Ó que maravilhoso. Por isso que eu acho esse programa lindo. Então, veja que os dados estão batendo. 69 mil está batendo aqui, ó, com 69 mil, que foi nosso lucro, que a gente olhou olhando o nosso número 1, que é o Z, e aí a gente vem aqui para o lado, no BI, que é a variável independente, e olha. E aí ele calculou X1, deu 15, que é carros, não lembro se é novos ou seminovos, mas eu vou lembrar. X2, eu acho que é novos, que deu 30. E aí nós fizemos todas as outras interpretações sobre XF, que são as variáveis de folga. Vamos ver lá no nosso lindo. Ó, X1, tá vendo? Lembra o que eu coloquei? Cadê ele? Cadê ele? Onde foi que ele colocou aqui? Deixa eu minimizar aqui. Aqui, ó. Ó, X1, na realidade, a demanda de X1 é... Eu não botei aqui, devia ter colocado carros novos ou seminovos, mas é isso mesmo. Então, X1, na realidade, é carros seminovos e X2 é carros novos. Ó, 15 e 30. Ele deu a resposta exata. E o que isso aqui significa, redução de custo? Significa o seguinte, a gente, dentro da análise que eu estou falando com vocês, de pesquisa operacional e programação linear, isso aqui não vai acontecer na vida real, praticamente. Eu não vou vender todo mês 15 carros seminovos e 30 carros novos. Isso é impossível. Por quê? Tem a ver com questões de mercado e outras variáveis econômicas, políticas, que vão interferir. Minha receita no final do mês nunca vai dar 15 e 30 na venda. Então, a gente pode fazer simulações com um lindo. Então, se eu, a cada um carro aqui que eu for colocar de carro seminovo, eu vou diminuir, eu vou ter uma redução do meu lucro. E aí, o lindo, ele consegue lhe dizer de quanto é essa redução.
A mesma coisa aqui para carros novos. Então, isso aqui deixa de stand-by, que significa quanto você vai reduzir no seu lucro a cada carro, seminovo ou novo, que você não chegar em seu ponto ótimo. O ponto ótimo é o ponto de melhores vendas. Aqui significa variável de folga. Variável de folga, aqui é row, que são as linhas, linha 2 da sua digitação, linha 3 e linha 4. A mesma coisa aqui, a primeira linha, quando você digitou, a primeira linha que você digitou, vamos retornar aqui. A primeira linha que você digitou, epa, eu botei o mesmo, foi a função objetiva. Poxa, eu tô botando o mesmo, tô clicando no mesmo. Ah, não, tá aqui. Ó, tô ficando devagar. A primeira linha que eu digitei, ó, foi a função objetiva. A segunda linha que eu digitei, esquecendo, obviamente, o ST da restrição técnica, começou as minhas restrições. Segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então, quando eu for no LINDA, ele vai dizer exatamente, tem uma ambulância passando aqui, a variável de folga referente à segunda, terceira e a minha quarta linha. Então, ele vai dizer, ó, na minha segunda linha, eu não tenho folga de nada, eu vou usar todos os meus recursos que eu tenho. No caso, todos os meus recursos que eu tenho, nesse caso aqui foi, deixa eu ver aqui, voltando aqui para, foram os meus, na minha segunda linha foi a minha área, não sobrou nada, de acordo com o Lindo. E se eu for aqui, ó, vou usar todos os meus 1.200 metros quadrados. Na última aula, a gente fez exatamente isso. Quando a gente colocou aqui, ó, variável de folga, não tem. Quando ela não tem o número 1, eu falei que ela é considerada não básica, significa que ela usou tudo. O XF2 aqui tem o número 1, 25, significa que sobrou 25. Se eu for lá no meu lindo, ó, mesmo valor, sobrou 25. E aqui, na minha outra linha, não sobrou nada. Se eu for aqui no meu lindo, ele usou tudo, ó. Tem o número 30, que é exatamente o final do meu recurso. Quando você faz à mão, eu falei na última aula, ele pode dar o valor de 0, exato, pode colocar o valor cheio para dizer que você utilizou todos os seus recursos. O que o Lindo te dá também? Aqui eu repete esse valor aqui, que foram os dois, as duas tabelas que foram feitas, e aqui ele já começa a análise de sensibilidade. Foi aquilo que eu pedi para vocês clicarem no sim. Então, ele faz análise de sensibilidade em relação à sua função objetiva e vai fazer sua análise de sensibilidade em relação aos valores também da sua restrição técnica, que são os máximos recursos que você tem. Então, a sua primeira FO foi 1.000. Então, ele vai fazer aumentar, não sei se eu dou para escrever aqui, ele aumenta, vou botar um mais, e aqui diminuir, eu vou botar um menos aqui, só para vocês saberem. Então, é só eu somar esse valor aqui, por exemplo, 1.000 mais 1.200, então eu vou ter um intervalo aqui, somando 1.000 mais 1.200, deixa eu começar a diminuir, é melhor. É melhor porque aí o intervalo ele fica melhor. Diminuindo 1.000 menos 1.000 vai dar 0. E somando agora 1.000 mais 1.200, então minha análise de sensibilidade, ela é fechada, vou ter o quociente fechado, que varia entre 0 a 1.200. Então, esse é meu lucro que eu posso ter, né, referente ao meu carro seminovo. Eu posso não vender nada de carro seminovo, por isso 0. E o meu lucro máximo, ó, o preço máximo que eu posso colocar aí é R$ 1.200 de lucratividade no preço do meu carro. O mesmo raciocínio eu vou fazer aqui em relação ao meu carro novo. O meu carro novo, ele pede para eu poder diminuir 300, então vai ser 1.500. E pede, porque eu vou diminuir aqui 300 menos 1.800, e ele diz que é infinito. Pensando que no mercado, eu não posso colocar o preço do produto de qualquer forma, né, gente?
Nenhum consumidor vai comprar um produto de infinito, mas matematicamente pode, mas na prática não pode. Aí vem aquele conceito de você relacionar os valores quantitativos com os valores qualitativos. Então, quanto é o máximo que meu público pode pagar se eu vender o meu carro, para eu poder vender meu carro novo? Quanto mais eu colocar, mais lucro eu vou ter. Isso foi a minha análise de sensibilidade em relação aos meus dados referentes à minha FO. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Um crazy aumenta, de crazy você diminui. Então, eu vou fazer aqui o meu intervalo referente à minha área total de estoque de carros. Então, eu vou diminuir 1.200 menos 300. Então, eu vou ter aqui 900. E vou aumentar 500, que é o recurso máximo aí que eu posso ter. Então, 500 mais 1.200, eu vou ter aqui 1.700. Então, observando os recursos que eu tenho, o máximo de áreas que eu posso colocar meus carros, seja eles novos ou seminovos, seja para estoque ou para mostrar para os meus clientes, é de até 1.700. Por isso, análise de sensibilidade. Os valores, eles são sensíveis, tanto para um lado como para o outro, mostrando aí intervalos. Aqui, nesse caso, já em relação à demanda do meu produto X1, que é carros seminovos. Então, eu vou subtrair de 40, 40 menos 25 dá 15, e ele tende aqui, no caso, a infinito. Aberto aqui. Então, ele tende aí a mais infinito, né? A mesma coisa, ele está dizendo que quanto mais eu vender os meus carros aí seminovos, a demanda, né? Melhor. E aqui é com relação à demanda, né? A venda de meus carros X2. Então, eu vou somar aqui, né? Aproximadamente, diminuir 16,77. Deixa eu fazer aqui. 16, então, 30 menos 16,66. Ele colocou aqui 13,34. Então, é o mínimo. E eu vou ter aí somando mais 40, né? Vai ser 30 mais 10, 40, que é o máximo que eu posso vender aí de carros seminovos, carros novos, perdão. Então, observando, obviamente, os outros fatores que podem interferir dentro do meu negócio. Então, basicamente, o Lindo é isso. Ele também faz alguns gráficos. Agora, os gráficos dele não são bons, né? Você pode fazer... outra coisa, quando fizer os gráficos, ele vai pedir para fazer de novo. É como se fosse um erro. E você não tem que estar na tabela da saída. Você tem que estar na tabela da entrada. Então, deixa eu já salvar isso aqui, né? Tem alguém batendo na porta. Cadê? Então, aqui eu já volto para a minha entrada. E aí, ele, toda vez que der um erro, você pede para fazer novamente, que ele vai fazendo simulações. Aí você faz as simulações para fazer o gráfico. Você vem aqui o Report, Parametrics. E aí ele vai... o gráfico, no caso, aí, quando você coloca em Parametrics, é em relação à sua restrição da segunda linha, da terceira linha e da quarta linha. Então, da segunda linha está aqui. Ele faz em 2D ou 3D, caso você queira. Olha como ele fica o gráfico aqui, referente à segunda linha. Tá vendo? Isso aqui. Não é bonito, não, mas dá para fazer. Eu vou de novo lá, em Parametrics. Aí, ajuda. Isso quer dizer que ele quer que você faça de novo. Por quê? Como ele é um programa de simulação, você toda vez tem que atirar no alvo.
ele acha que você pode ter mudado alguns dos dados aqui. Então, se der esse aviso, sempre clique de novo no alvo. Faça os cálculos sempre a partir da tela da entrada, que é onde você colocou os dados, ao invés da tela da saída. Vou lá de novo. Report, Parametrics. Eu vou fazer aqui da linha 3, por exemplo. Ok? Faz. Aí pode fazer depois da outra linha, etc e tal. Agora, deixa eu fazer da função objetiva. Aqui, ó. E aí eu tenho aqui o name, o prime. Você pode também fazer o gráfico do dual, se você quiser. Você pode botar em área, em barra, em 3D, em 2D. Vou botar aqui em 3D, do jeito que ele colocou aqui. Lembrando que o dual é o inverso, mas dá o mesmo resultado, ó. Aí ele coloca aqui x1, o valor de 15, e o x2 aqui, o valor de 30. Ele faz outros cálculos também, ele trabalha dados estatísticos, se você quiser colocar. Como ele é um programa de planejamento e simulação, você pode ir mudando os números aqui. Por exemplo, com base naquele resultado, daqueles intervalos, se eu aumentar aqui a demanda, né? Naquele máximo que eu coloquei lá. Deixa eu ver qual foi que eu não lembro. Ele apagou aqui, né? Você viu que ele refez de novo os cálculos aqui, ó? Como eu fiz, ó, não apagou não, tá aqui. Ele colocou aqui, ó. Então, se eu aumentar aqui, que ele colocou nessa terceira linha, quando eu fiz a análise de sensibilidade, que é a demanda de 15, e aqui a outra até 40. Se eu colocar aqui 40, observando os recursos, né? Vou mudar aqui de 30, vou botar aqui também 40. Aí eu venho, atiro aqui no alvo. E aí, quando eu vou lá, na minha saída, ele vai acrescentando aqui, já aumentou mais meu lucro, tá vendo? 72 mil. Mas, fazendo isso, observando os recursos que eu tenho, eu não vou poder trabalhar com nada de carros seminovos. Só vender carros novos, porque minha área, conforme as restrições que eu coloquei, ela não comporta mais. Por isso a importância de fazer análise de sensibilidade, para ver se eu vou trabalhar com um nicho de mercado. O nicho de mercado é um público específico só para carros novos, e talvez terceirizar os meus serviços de carros seminovos. Mas o mercado de trabalho, o mercado de vendas de carro, ele é muito estável. Então, às vezes as concessionárias ganham muito em carros novos, às vezes ganham muito em carros seminovos. Você leva em consideração que muita gente dá entrada com carro seminovo, para comprar, às vezes, um carro novo. Então, vale a pena. Então, tem que analisar outros tipos de estratégia para poder, a partir daí, se ter uma ideia. Então, é isso que eu queria mostrar um pouco do Lindo e do gráfico. Então, antes, façam o simplex de vocês. Eu quero os dois. A mão, do estudo de caso, e quero também que vocês joguem no Lindo. Se quiser, joguem primeiro no Lindo, porque aí vocês já têm a resposta. É o que eu faria como aluna. Façam os gráficos desse exercício e depois façam a mão para poder treinar e aprender. É que nem como vocês são professores de licenciatura, vocês sabem que você não pode dar a calculadora direto para o seu aluno, né? Você primeiro tem que ensinar ele a fazer os cálculos, depois você dá a calculadora para ele. A calculadora é apenas um instrumento para poder melhorar o aprendizado. Queria que vocês agora... a senhora pode colocar a entrada no chat. Que entrada? Não era os dados, Pro. Eu queria rodar aqui no meu também, eu não estava enxergando. Tá. Mas tranquilo, depois eu... Não, eu já coloco. Pode rodar aí. Deixa eu botar aqui no chat. É até uma boa ideia. Deixa eu colocar aqui, ó. Você pode rodar aí. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do Lindo. O Lindo é mais lindo que o Simplex. Mas ele é o Simplex, não entendi. Por trás dele está o Simplex, José. Aquela aula de ontem, isso aí, da aula anterior, isso aí é pronto. Mas eu expliquei por quê, né? Você não ensina a conta de soma, subtração para os seus alunos, depois dá a calculadora para eles? Ou não? Pro, mas a aula anterior eu mesmo fiquei assustado. Como é que eu vou fazer isso aí, meu Deus do céu?
Porque na vida real... E olha, a gente só trabalhou com 2 variáveis. Imagine, quando a gente coloca no Lindo que ele aguenta, esse programa, esse software livre, aguenta até 300 variáveis. Imagine isso dentro de uma organização, entende? Você achou bem confuso, não foi, Jean? Você chegou já a pegar o material lá do livro para poder tentar fazer? Porque eu vou cobrar, viu? Por isso que eu tô colocando vocês aí em equipe, para quem chegou, deixa eu só recapitular aqui as equipes. Deixa eu pegar aqui de novo, porque eu acho que quando eu comecei a falar das equipes, eu acho que tinha pouca gente na sala. Lá no Moodle nosso, na sala, eu acho que eu não estou projetando, deixa eu projetar de novo aqui. Eu coloquei, na última aula que estava no finalzinho, coloquei as equipes, aqui são as equipes. O estudo de caso, ele já está lá, vejam onde cada um está se encaixando, que eu vou querer que vocês resolvam esse modelo de simplex à mão e no Lindo, nos dois. Faça o gráfico para apresentar na aula em agosto. Cadê? As questões, elas estão aqui, ó. Lista de grupos. O bom disso é que cada pessoa, cada equipe vai fazer uma questão, mostrar como é que fez à mão, mostrar como é que fez no Lindo e mostrar os dados de análise de acessibilidade, etc. e tal. E aí a gente aprende de forma coletiva. Eu acho isso muito interessante, porque cada um vai trazer um exemplo diferente. Pergunta, gente. Eu tenho só uma, Pro. Antes dessa, tem a atividade que a gente está trabalhando agora, né? O formuláriozinho e rodar no Lindo também, né? Isso, que aí vocês vão postar. É bom vocês já verem esse formulário, né? Que é para que dia? É um pouco antes, ó. 13/8, tá vendo? Que é para você, mas é bem simples, é só rodar no Lindo, exatamente. Que esse formulário aqui, foi bom você me lembrar. Eu tinha até esquecido dele, sabia? Só fiquei com uma duvidazinha, Pro. A gente vai fazer um modelo de maximização e para minimizar, né? Isso. É bom você jogar no Lindo para ver se o modelo que vocês criaram não está errado, mesmo que depois você mude. Porque se seu modelo estiver errado, o Lindo da função objetiva, nessa parte aqui, ó, quando ele dá a resposta, deixa eu subir aqui, que fica melhor, ele vai dar a letra E 0000. Significa que seu modelo não está bom. Refaça novamente até rodar, entenderam? Fazer seria o quê, professora? Trabalhar com... Mudar os números, mudar as restrições. Significa que tem alguma coisa errada dentro do seu modelo. Por isso que é bom trabalhar com Lindo, porque você vai fazendo as simulações necessárias a partir do momento que vai montando a modelagem. Pro, esse precisa fazer a mão no Lindo ou só no Lindo? Esse aqui ainda não é para resolver, não. Esse aqui é só no Lindo. Só no Lindo, obrigado. Porque tudo é lindo. Graças a Deus. Agora, se você... Aqui eu não peço nem para interpretar dentro dessa entrega, tá vendo? É só para criar um modelo mesmo e colocar lá com o nome das equipes. Porque eu sei, sabe, que lá na frente, ou no decorrer do curso, vocês podem mudar alguma coisa. É só para eu saber que vocês sabem fazer. Vocês sabem montar uma modelagem. Agora, não trabalhe com 2 restrições, 3 restrições. Trabalhe um pouco mais, tá bom? Já que vocês vão fazer isso não à mão, mas sim no computador. É diferente dessa lista que eu pedi para vocês fazerem agora. Diga. Minha equipe estava trabalhando no relatório. Aí a colega colocou, acho que tinham 7 variáveis. Eu disse, não, colega, coloque pouca que o negócio foi muito complicado na hora anterior. A gente não vai conseguir colocar isso na linguagem de programação. A gente acabou reduzindo, mas agora acho que dá para aumentar um pouquinho. Dá para trabalhar até 300 nesse programa livre. Não, Pro, 300 também não, né, Pro? Mas eu acho que o interessante, sabe o que é que a gente, né, pode trabalhar modelagem dentro de casos reais, né, que eu acho que isso é o que é o mais importante, para não ficar só com aquele negócio, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que funciona, eu acho que não funciona. Para que serve pesquisa operacional? Para que serve modelagem matemática? E aí vocês conseguem colocar isso em prática. Eu acho que isso é o mais interessante. E vocês podem pegar também... Atividade que tá aí. Oi?
Quem tá falando? Essa atividade aí, dia 26, é Jean. Oi, Dia 26 Jeane. do 7, já teve alguma atividade para entregar? 25/7 teve. Você não entregou, não? Nossa, eu acredito que não, pô. Quer dizer, com certeza não. Pois é, mas era para entregar. Eu acho que está até aberto. Então, entre aí, faça o glossário. E eu falei nas últimas aulas. Então, Aham. mas você esqueceu, foi? Uhum. É, porque algumas aulas da senhora eu estava assistindo, tipo, no turno do trabalho, aí eu tava na área ouvindo, mas não dava para abrir a tela, entendeu? Tava no trabalho. Por Mas enquanto, só enfim. teve essa atividade que entregou, mas tem de entregar. Eu posso não dar a mesma nota para quem entregou no dia. Inclusive, eu já dei as notas até para quem já entregou no dia. Vocês podem entrar aqui, ó, na parte de notas, para quem entregou no dia, que eu ainda não tive tempo de corrigir aqui notas, nesse lado daqui do Moodle, do Ava. E a partir daqui, ó, vocês já podem ver quem entregou no dia, eu já coloquei aqui, tá vendo? Já coloquei as notas. E aí vocês podem ir até o final do semestre acompanhando suas notas por aqui, até o swap ficar pronto, que eu não sei quando vai ficar pronto. Mas, enquanto o swap não está pronto, vocês podem acompanhar as suas notas a partir daqui, tá bom, gente? E eu não demoro para corrigir as atividades, não. Porque eu acho que o aluno tem que saber de cada atividade, quanto tempo, etc e tal. Vocês têm alguma outra pergunta? Deixa eu voltar lá para a sala, que eu estou meio sozinha aqui. Gente, vocês têm alguma outra pergunta? Eu fiquei mais tranquilo agora. Com o quê? Com o complexo. Com o complexo? É. O lindo ficou deixando simplex mesmo. O lindo tornou simplex. Agora imagine isso, você locando no Excel através do Solver. Quem é esse aí? Dá para fazer também. Quem é esse rapaz aí? O programa Solver. No meu livro eu explico como é que faz. Mas eu gosto mais de trabalhar com Lindo, porque é um programa próprio para programação linear, entende? E aí ele é rápido de fazer. E no Moodle, no Excel, no planilha eletrônica, utilizando o Solver, você tem que ficar linkando cada fórmula, entende? Então, se você tiver um errozinho em alguma fórmula, você pode errar tudo. Então, eu acho lindo nesse aspecto melhor. Tem outros programas também que trabalham. Vocês podem trabalhar o Lingo, e tem outros mais que estão aí na internet e que é possível trabalhar. Eu optei pelo Lindo porque não é um programa que toma muito espaço, 1 mega, não é muito espaço, e dá para instalar em qualquer computador e não dá erro. E é um software de colaboração, então as pessoas elas estão sempre colaborando para ajudar, e tem uma empresa que ajuda, mas assim, ela cobra se você tiver outras variáveis. Se você tiver uma quantidade maior de variáveis. Como não é o nosso caso, a gente vai estar utilizando o programa estudantil, é tranquilo para poder trabalhar. Perguntas? Só uma duvidazinha, quando eu coloquei essa entrada que a senhora colocou aqui, ela não deu 69, deu 72. Porque ela porque eu mudei o número aqui, ó. Aqui lembra que eu mudei para aumentar? Ah, entendi. Se a senhora mudar lá do outro lado, ele já altera coloque a entrada. Aqui, exatamente. Deixa eu ver qual é o número que eu mudei. Eu acho que foi o 30, não foi não, José? Aí eu copiei para você. Tranquilo, o último número, coloque 30. E aí você vai, atira lá, e aí vai dar o resultado certo. Veja aí. Não é tranquilo, lindo? Ficou lindo, ficou lindo. Ou seja, o que a gente demorou 2 horas para fazer na última aula, você fez em menos de 1 minuto, não foi? Sim. Eu fiz mais rápido ainda, foi só Ctrl+C, Ctrl+V, que a senhora colocou a entrada aqui, foi 3 segundos. Pois é, porque na realidade eu demorei mais, porque eu fui explicando para vocês passo a passo. Mas no fundo não é, ele é bem rápido mesmo, certo? Vamos para o próximo passo. Eu vou passar um filmezinho aqui para distrair vocês. Uma pergunta: alguém chegou a fazer alguns daqueles joguinhos que eu deixei lá para vocês treinarem?
Eu até instalei, pô, mas não fiz ainda não. Instalei eu aqui. Eu fiz, mas não entendi. Oi? O que, Cristiano? Eu fiz, mas não entendi. Eu fiz, mas não entendi, não. Fui lá, fiz a releitura lá. Fiz a releitura das questões de fila, a questão lá do você já tá lá mercado. atrás. Você fez o jogo 1, você já tá lá na frente. O jogo 1. O primeiro O jogo jogo. 1. O primeiro Isso. jogo você entendeu? Eu vi, passou alguns conceitos, a gente entrou no mercado, ele dá alguns conceitos, vai mostrando os conceitos no caso da trabalho de PO, vai mostrando por que existe fila, quem criou a fila, a motor de fila. Aí eu consegui ver até aí o primeiro só. Isso, mas você gostou do primeiro jogo, porque você já está mais à frente, você já fez o 2, o 3 e o 4. Eu ainda vou explicar o 2, vou explicar o 3 e vou explicar o 4. O 4 não, só vou ficar até o 3. Você já está lá na frente. Eu não sabia, fui lendo. Que bom! Que bom que você já está lá na frente. Aí eu queria saber se você foi tranquilo o jogo, você gostou, achou lúdico? Gostei, bem interessante, interativo, né? Em dúvida a gente já faz a leitura. Eu fui lendo mesmo, e até quando a gente acha que não vai tentar sair do jogo, ele não permite sair do jogo enquanto você não acabou as etapas. Exatamente. Aí só depois que acaba as etapas, aí você vai ficar procurando. Não, eu já cliquei, eu já li isso aqui, cadê? Você gostou do estágio de futebol, da hora de aí fazer? Você vai procurando, ele vai mostrar a outra parte que você não encontrou ainda. Né? Isso. Foi, isso. Todos esses jogos estão linkados ao meu livro. Eu acho muito interessante didaticamente, porque acrescenta no conhecimento do aluno, com base nas primeiras aulas que foram ministradas. Não é isso? É uma leitura interativa, né? Bem interessante. Esperto que quando ele vê aquela coisa, não está lendo só lendo, tem que estar interagindo naquele momento ali, aquela zoada de futebol. A leitura dele ali. É uma forma de interessante. você fazer a revisão do capítulo 1 sem ler o livro. Concorda? Concordo. Você já passa a ter traz muitos uma conceitos. noção. Exatamente. Aí Isso. O capítulo 2, a gente ainda não acabou, não sei se você percebeu. Quando a gente terminar o capítulo 2, aí você faz o jogo do capítulo 2 e aí você vai entender. Se for o caso, a gente pode até ver, se você tiver baixado aí, você pode ir fazendo e a gente pode ir interagindo aqui com os colegas. Não hoje, vamos deixar para outro dia, porque hoje eu tenho outras coisas para poder fazer. Mas eu acho que é importante também a gente trabalhar de outra forma. Afinal, todo mundo aqui é de licenciatura em matemática. E, além da aula de modelagem em si, é importante mostrar outras formas de ministrar aula para os alunos e tornar isso até mais dinâmico, entende? Com certeza, né? Em matemática, principalmente, que é o bicho-papão do pessoal. Dos alunos, né? Exatamente. O objetivo é esse. E, assim, eu tento também desmistificar um pouco. Você vê até que a forma como eu trabalho a parte de programação linear talvez seja um pouco diferente de muitos professores, né? Que trabalham mais cálculo, que são mais matemáticos. Minha formação é mais aplicada, até pela minha experiência em mercado de trabalho e tudo. Mas vamos em frente. Pronto. Pronto, eu vou passar o filme. Era isso. Eu estava pensando aqui o que eu iria fazer. Deixa eu rever já aqui. Peraí que eu vou compartilhar com vocês. É porque tem toda a parte de propaganda, entende? Oi, pessoal. Bom dia. O setor de delivery ganhou grande destaque na crise, mas ainda há muitos desafios para 2021. O maior deles é gerenciar falhas nas operações em restaurantes. Entre os principais problemas estão atrasos nas entregas e pratos trocados. Com os clientes pedindo por diversos canais, o setor de logística tem que acompanhar tudo minuto a minuto. E uma grande ajuda para resolver essa situação, é claro, é a tecnologia. Veja só.
Não há dúvidas de que o delivery foi a salvação de muitos negócios desde o início da crise. O delivery foi a saída, né? A saída para você realmente entregar o alimento para o consumidor e os números nos indicam um aumento muito expressivo. Em 2019, as vendas por delivery representavam, em média, 27% dos negócios que operavam com entregas. Com a pandemia, em 2020, essa porcentagem saltou para 38%. E ninguém acredita que isso vai baixar muito. As previsões para 2021 é que isso atinja 37% do mercado de quem opera com delivery. Empresários do setor lidam com uma nova realidade. O cliente agora faz pedidos por múltiplos canais, como aplicativos de entrega, redes sociais, telefones e apps de mensagens. Esse restaurante de comida árabe se adaptou a este cenário. Mesmo conhecendo bem o segmento de entregas, a gerente de operações Luísa afirma que foi preciso rever alguns processos. Para transcrever um pedido, a gente levava em torno de 5 minutos. Tendo em vista que a gente usa 5 canais de venda e 2 lojas, minimamente 10 pedidos podem entrar ao mesmo tempo, né? Sendo que uma plataforma pode mandar mais que um pedido por vez. A maior dificuldade desse restaurante era encontrar uma forma de organizar a gestão de pedidos. A solução foi um sistema que reúne diversos aplicativos de delivery em um único lugar, o que torna a gestão eficiente e aumenta a produtividade. André é um dos sócios da startup que desenvolveu o sistema, que está no mercado desde 2018. É uma ferramenta que permite você controlar, gerenciar e otimizar o trabalho da entrega do produto. A partir do momento que ela sai da tua unidade, tem que chegar ao cliente. A plataforma oferece vários serviços, chamados de módulos. É possível unificar pedidos de diferentes canais em uma única tela. Um restaurante também pode contratar a criação de app e site próprio e contar com uma central de atendimento única. A solução também traz inteligência para saber aonde vender mais. A Ana aqui no restaurante usa o mapa de calor. Ana, como é que isso te ajuda? Isso nos ajuda da seguinte forma. Aqui a gente consegue ver nos pontos vermelhos aonde é a maior concentração de pedidos. Então tem uma questão de logística e também a gente consegue verificar os pontos que a gente precisa atacar, mais a questão de divulgação, promoções ou até mesmo o entendimento por que o nosso produto não chega nesses clientes, por exemplo. A mensalidade varia de R$ 99 a R$ 500 reais, de acordo com os serviços contratados. O restaurante gerenciado pela Luísa planeja expandir a operação com apoio da tecnologia. Pretendemos também abrir mais 2 unidades Dark Kitchens, que a gente já tem uma, e crescer o faturamento de 20% a 30%, pelo menos aí nesses próximos meses. Então a gente acaba tendo que criar soluções que facilitem para que ele compre, que ele repita a sua compra. Acho que esse é o objetivo das empresas hoje. Porque eu coloquei, gente, esse estudo de caso aí de uma forma bem geral, porque eu posso criar 2 modelos. Se vocês observaram ali, eu posso criar um modelo de tempo, se a minha prioridade for o tempo, e posso criar um modelo de maximização para poder entregar de acordo com os tipos de produto que eu tenho, e observando aí a região. A partir do momento que eu crio um modelo de maximização, eu estou criando um modelo. Se eu estou criando um modelo de minimização, eu estou criando outro modelo. E depois que saem os resultados de minimização ou de custo ou de tempo e maximização de lucro, eu posso confrontar entre eles e ver a melhor forma dentro da minha empresa de como otimizar mais os meus lucros, diminuindo os meus custos. Entenderam o que eu falei? Gente? Sim, Pro. Entendi, bem claro. Então, pronto. Não é porque eu faço um modelo de maximização que eu vou excluir um modelo de minimização. Eu posso trabalhar com os 2 diferentes e, a partir daí, confrontar para poder chegar a um custo menor e a um preço maior para poder vender o meu produto. Inclusive, dizendo assim, hoje no delivery, um dos maiores custos, por exemplo, de quem trabalha com mercadoria para poder fazer entrega, é o custo da embalagem, porque muita gente estava acostumado a servir a comida no aspecto presencial. A partir do momento que você faz o delivery, você pode muito bem botar naquela caixa,
aquela caixa é muito mais cara. E a depender do produto, você pode botar em um saco. O saco você pode grampear e comprar carimbos para poder carimbar, ao invés, faz mais barato, né? E também fica com a cara personalizada, colocando o nome do cliente à mão, dependendo de como seja a letra, né? Do que comprar, mandar fazer em gráficas, que sai muito mais caro. Aquela caixa com o nome tem um valor. A caixa para botar o produto sem o nome tem outro valor, um pouco menor. Mas cada centavo disso faz uma diferença grande para quem trabalha em delivery. Um restaurante desse pequenininho, ele pode vender, em média, aí por mês, 5.000. 1.000 pratos. Então, se você coloca isso em centavos, diminuindo aí 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, isso corresponde muito no final do mês. Entende o que eu estou dizendo? Sim, Pro. Então, eu estou mostrando isso para vocês verem a importância do modelo matemático, dessa modelagem matemática, na hora de você construir, analisar, planejar e simular. Porque dentro do lindo você pode tirar, como eu fiz aqui naquela hora com o José, que tinha 30 na demanda, eu tirei 30, botei 40. Aí na hora que eu passei para você, eu passei o de 40, né? E aí, você fazendo essas simulações, você pode ver quanto pode ganhar mais, quanto pode ganhar menos, e a partir daí otimizar. O modelo ótimo, nem sempre, 90% dos casos, é o que acontece no mercado, não é. Mas a gente tem que trabalhar de forma a chegar o mais próximo possível disso. É isso que eu tenho para dizer. Alguém tem alguma pergunta? Já que eu fiz agora o modelo de maximização, vou fazer o modelo de minimização. Gente, alguma pergunta? Não, Pro. Então, vamos seguir em frente. Vou pegar agora aqui um modelo de minimização, no lindo também, para mostrar para vocês, da mesma forma que eu fiz o de maximização, só que dessa vez eu printei as telas para que possamos ver que, na realidade, não muda nada. Dessa vez eu peguei o caso do hospital, que tem no livro do Hospital Santa Isabel. Tá aqui. Então, dentro desse modelo do hospital, eu cheguei a falar com vocês aulas passadas. Você visa minimizar ser a quantidade de crianças que entra na ala de emergência por minuto. E aqui são 14 minutos, eu acho. Deixa eu ver o caso. Eu não sei se é minutos ou número de pessoas que entram na ala de adultos. Aqui. Você não vai compartilhar com a gente? Não estou compartilhando, não? Ih, espera aí que eu vou. Espera aí. Eu vou compartilhar. Desculpem. Eu, às vezes, faço isso. Foi bom você me sinalizar. Já que eu fiz o modelo de maximização, vou fazer agora com vocês, da mesma forma, não tem mistério nenhum, modelo de minimização usando o lindo. Hoje eu optei por uma aula mais light, sabe, gente? Já que na aula passada foi uma aula mais pesada. Então, a gente vai balanceando isso para não atingir psicologicamente vocês. Então, aqui... Esse é o modelo do Hospital Santa Isabel. Vocês podem olhar lá no livro de Organização, Sistema e Métodos, na parte de PO, que busca justamente trabalhar isso, né? E quando você faz o modelo, faz o fluxograma do processo e vai somando, você também está trabalhando dentro da modelagem matemática algo chamado PERT, que é um outro assunto da aula e que muitas vezes é bom você utilizar ele, que é para achar o maior ou menor caminho, através de fluxos de processo. Eu acho que ele fica muito mais claro, muito mais rico do que simplesmente, o caminho é esse, qual é o menor caminho, somando sem entender o objetivo. Então, aqui é o caso do Hospital Santa Isabel, o caso real, que visa minimizar o tempo de atendimento por hora na área de emergência do hospital para 2 alas. Uma é a área de criança e a outra área de adulto. Isso somente um turno. Cada área possui 2 funcionários, então aqui a gente já tem as restrições. A ala de criança tem um tempo de atendimento de 120
crianças, então está restrito em 1 hora e de adulto em 60 em 1 hora. Muitas vezes, dentro desse modelo, na área de real, né, do ambiente, a gente coloca um recurso máximo que pode atingir e um mínimo que pode atingir. Então, eu posso botar a mesma restrição, né? Eu atendo, por exemplo, 120 crianças, num tempo de máximo atendimento de até 120 crianças, o meu mínimo naquele dia é de 60, por exemplo. Então, eu coloco 2 modelos referentes ao mesmo assunto. Um com sinal de menor igual e outro com sinal de maior igual. Qual é o objetivo disso? Você tem um intervalo de recurso máximo e mínimo que você pode chegar para que ele não chegue ao zero. É uma outra forma também de fazer. E de 60 de adultos em 1 hora. Sabe-se que o tempo mínimo de atendimento é tempo mínimo. É de 11 minutos e de adulto de 14 minutos. Então, a gente tem que trabalhar aqui pensando tudo em minutos, colocar todos os dados em minutos. Então, ele colocou aqui o tempo de criança 11, que é o FO, o tempo de adulto 14, BI aqui não tem FO, e aqui vem as restrições técnicas, que são os recursos que nós temos. Funcionário, que não pode ultrapassar 4, porque estão 2 na ala de criança e 2 na ala infantil. Então, naquele momento do turno matutino, a gente tem até 4. Tempo de atendimento de criança, 120, de adulto, 240. Ele colocou igual a 60. Ele também poderia colocar menor igual, ao invés de igual, mas ele quer trabalhar isso com o modelo de igual. As restrições de não negatividade, que é o óbvio. Então, a partir daí, a gente tem aqui a função objetiva e as restrições técnicas. E isso aqui é o que eu vou jogar no lindo. Então, no lindo, eu tiro o sinal de igual, depois da palavra min do máximo, 11C mais 14A. Eu posso usar qualquer letra, ou X1 ou X2, C e A. Eu gosto mais, apesar da programação linear dizer, ela diz claramente isso, tem que usar X1, X2, Xn. Mas quando eu estou trabalhando, que eu tenho muitos recursos, eu gosto de usar as letras, tanto que essas letras não fiquem repetidas, porque na minha cabeça, na hora de fazer a interpretação, fica mais rápido. Mas isso cabe a cada pessoa. Então, eu sei que C é criança e A é adulto. ST, tem que botar o ST de sujeito a. C mais A menor ou igual, que é dessa forma que fica o menor igual, a 4, 126 mais 240A igual a 60, e o final eu coloco o end. Não é necessário, como eu falei, no modelo de maximização, colocar restrição de não negatividade, visto que o programa já faz isso automaticamente. Coloquei no lindo esses dados. Depois que eu coloquei, eu vou salvar, save as. Depois que eu salvo, eu coloco aqui na entrada. Se tiver o asterisco aqui, que vai sempre aparecer o asterisco, você tira o asterisco, senão você não vai conseguir salvar. Dá o OK. Aí você já vira que salvou quando coloca o nome de entrada, outro nome que você queira colocar. No alvo, atira no alvo, aqui na setinha roxa. Vai na barra de ferramenta, procura o alvo, atira. Ele vai perguntar se você quer fazer análise de sensibilidade, você dá o joinha que vai, para poder fazer aquela análise de máximo e mínimo, ou seja, quanto de o máximo você vai ter em sua FO, né? E mínimo também, que intervalos vocês vão ter na sua FO, como também em relação aos seus recursos. Isso facilita na hora de planejamento e fazer as simulações necessárias. Então, você põe que sim, fecha, ou no X ou no close, e a partir daí, ele vai aparecer aqui os dados da sua saída. Aqui tem a ver com a linha. Então, vamos lá. O primeiro dado aqui é quantas vezes é a matriz tabular que vocês fizeram. Então, ele só rodou uma vez, por isso que o número 1. No outro caso, foram 2 vezes. Aqui é o resultado do seu FO, que nesse caso aqui é de mínimo. Então, 3,5. É o número de mínimo que você vai atender de pessoas. Agora não existe 3,5 pessoas, né, gente? Ou você arredonda para menos, a depender do seu negócio, observando sua capacidade, ou você arredonda para mais, 4 pessoas. Alguns gestores preferem arredondar para mais. Outros gestores preferem arredondar para menos,
para que não caia aí em um ponto crítico ou um gargalo dentro do seu processo. Então, ele diz que não deve trabalhar com nenhuma criança. Como é que no hospital que atende criança e adulto, você não vai trabalhar com criança? Isso é impossível. Lembram que eu falei dessa questão aqui da redução? Então, assim, se eu trabalhar com criança aqui, cada criança que eu trabalhar, eu vou aumentar meu tempo em 4 minutos. É isso que ele está dizendo. Se eu trabalhar com 2 crianças, meu tempo já aumenta aqui 8. 3 crianças, meu tempo aumenta para 12 minutos. Então, essa coluna aqui de redução de custo, apesar de dizer nome redução de custo, ela está dizendo que o melhor é você não trabalhar só com nenhuma criança. Mas se você fizer a opção de optar por criança, trabalhar por criança, o seu tempo por cada criança vai aumentar 4 minutos do seu tempo total. Então, você já tem que ter isso dentro da sua cabeça. Se for lucro, a mesma coisa. Em vez de aumentar, o seu lucro vai diminuir, obviamente. O raciocínio é o inverso, pelo amor de Deus. E aqui ele diz que você tem que trabalhar com 0,25% de um adulto. Eu acho isso impossível, você trabalhar com 25% de um adulto. Matematicamente isso é correto, mas qualitativamente isso é impossível. Então, você vai trabalhar aqui com uma pessoa. Aqui não tem como arredondar para nenhuma pessoa, né? Já que o maior número aqui foi de adulto. Então, é uma questão de interpretação mesmo dos dados. A matemática ela é muito importante, por isso que quando a gente trabalha com programação linear e inteligência de algoritmo, a máquina ela faz da melhor forma para que esses dados, ao serem cruzados, tenham a melhor interpretação. Nem tudo ainda a máquina faz, então cabe ao ser humano fazer da melhor forma possível. Aqui embaixo são suas variáveis de folga, quanto vai sobrar? Então, olha, linha 2. Linha 2 corresponde a isso aqui. Isso aqui corresponde ao número de funcionários que eu tenho. Ele tem até 4 funcionários. Se eu trabalhar só com um adulto, esquecendo as crianças, então vão sobrar 3,75 funcionários. Ou seja, se eu vou trabalhar com 3 funcionários, ou um funcionário, 3 funcionários não seriam possíveis ser trabalhados. Olha, a realidade de um hospital não é essa. Apesar de ficar de plantão lá 2 pessoas na área de criança e 2 pessoas na área de adulto, a gente tem que fazer e confrontar esses dados. Então, tem que ver da melhor forma possível. Esse é o melhor dado óptimo. E aqui, em relação ao tempo, ele vai trabalhar com tudo, não vai sobrar nada. Aí faz aqui a mesma coisa, análise de sensibilidade, né? Que aqui é 11 minutos para a criança, e aí você pode somar e subtrair. Então, aqui aumenta e aqui subtrai. Me ajudem aí, vá. 11 menos 4 dá quanto? 7, pô. Isso. Então, o meu intervalo vai ser de 7 minutos. E aqui, quando ele soma com mais infinito, eu coloco aqui aberto. Mais infinito. Mas só que vocês sabem que não existe um tempo de mais infinito, não é isso, gente? Vocês vão ter que adequar para poder reduzir o máximo e chegar a uma realidade o máximo possível da realidade, da quantidade de estrutura que você tem, de recursos, funcionário, metro quadrado, vários outros itens. Aqui, ele já diz que você vai diminuir de infinito, lembrando que o máximo de infinito que você pode ir aqui é 0, afinal, você tem as restrições de não negatividade, mas matematicamente você pode, mas aqui é um caso real, e você vai somar mais 8. 14 mais 8 dá quanto? 18, pô. Cadê? 18? 14 mais 8. Desculpe, pô. 22. Ah, eu achei que eu estava fazendo a conta errada. Fechado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que seu tempo, né, de atendimento de adulto pode ir até 22 minutos. Hoje, ele utiliza 14. Mas se for de 22 minutos, você tem que fazer a simulação que o tipo de criança, o mínimo que pode chegar é de 7, observando os recursos que tem. Por isso que o nome é análise de sensibilidade. Aí vocês vão ver nos números aqui dentro desse intervalo que serão possíveis dentro dessa análise. A mesma coisa vai acontecer aqui na sua linha 2 e sua linha 3.
Só que aqui foi em relação ao seu FO. E aqui agora vai ser em relação à sua restrição técnica. Que aqui da linha 2 é número de funcionários, que é 4, que ele diz que o seu número de funcionários, ele pode, aqui a mesma coisa, aumentar e diminuir. Então, ele vai diminuir aqui, quantos? 4 menos 0,75 dá quanto? 25? Até infinito. Infinito é impossível, aqui é fechado, não é aberto. Infinito é impossível. A mesma análise. E a mesma coisa aqui, ele vai diminuir 0,1 e ele vai aumentar aqui em minutos 959 minutos dentro desse item. Então, a análise de sensibilidade ela é importante para isso, né? Que é o tempo aí de atendimento em minutos, levando em consideração determinado momento e determinado turno dentro desse hospital. Depois que você faz o cálculo referente à saída, é sempre bom que você salve a saída. Lembra que você tem que salvar 2 vezes. Uma em relação à sua entrada, que são os dados que você coloca, e outra em relação à sua saída. Ao salvar, coloca a palavra saída, outra palavra que queira, tira o asterisco, dá OK, e a partir daí tá tudo certinho. Foi salvo aqui com a palavra saída. Estudem o material para poder compreender melhor isso, e vocês já viram também como é que é possível realizar os gráficos. Queria saber se vocês têm alguma pergunta ou alguma dúvida sobre a aula de hoje sobre Lindo. Quando a gente estiver fazendo, acredito que surgirão dúvidas. Pois é. Aqui nesses outros slides aqui eu nem vi, que eu já tinha colocado aqui algumas coisas. Eu vou começar um pouco hoje de transporte, porque tem um pouco a ver com... A gente já tem um tempinho aí. Deixa eu interromper um pouquinho para voltar para vocês. Vou falar um pouquinho de transporte, que hoje a gente trabalha muito logística nessa área de transporte, que a gente trabalha programação linear. E aí eu chego até o modelo, e nas próximas aulas a gente faz alguns cálculos à mão, referente... Vocês podem fazer também no Lindo, quero deixar isso bem claro, dá para fazer tranquilamente. Mas aí vocês já vão pensando também no seu modelo em grupo de minimização, para poder, a partir daí, também apresentar. Aí, se for o caso, até no dia... Que dia está no Moodle? Para vocês entregarem, vamos ver aqui, dia 16... 16, que dia é? De agosto, 13 de agosto. Deixa eu ver se é 13 de agosto, é a próxima aula. Não, a gente está em julho. Na próxima semana, daqui a 15 dias, vocês apresentam em equipe esse modelo também. Eu acho até interessante, porque vocês já podem apresentar, se tiver alguma coisa, eu já vou orientando, melhore isso, isso e isso, até para ir para as próximas etapas. Então, eu já deixo claro aqui com vocês que no dia 13, que é no horário da aula, vocês já apresentam esse modelo antes de postar. Tá certinho assim? Ok, pô. Ok? Todas as equipes ok? Tá claro? Para não deixar tudo para cima da hora e vocês depois esquecerem. Então, deixa eu seguir aqui em frente. Sobre transporte, vou falar rapidinho. Vou passar uma duvidazinha, aproveitar que a senhora falou nisso. Sobre essa atividade que vai entregar, a senhora falou que não é para a gente adotar poucas restrições, e as variáveis podem ser poucas? Ou... Às vezes o que é pouco para mim não é o mesmo critério para você. Exemplo, eu estava pensando em fazer com 3 variáveis e 5 restrições. É pouco? Pode ser.
dá um bom valor. Agora tem que pegar alguma coisa real, não só a sua equipe, mas as outras equipes também. Tente analisar, observar no ambiente que vocês vivem, alguma coisa que seja real, que seja factível de ser feito. Vocês podem criar até um modelo dentro da área de licenciatura mesmo, horário de professores. Você pode criar também observando aí a capacidade de sala, né? Porque aí, às vezes os alunos falam assim, mas eu dou aula em escola pública. Isso não conta, conta sim, porque a escola, para ser mantida, tem que ter uma quantidade mínima de aluno, entende? Então, você pode aí computar o número de alunos por sala, alunos do ensino médio, alunos do ensino fundamental 1, alunos do ensino fundamental 2, e a partir daí ver a quantidade de salas que tem na escola, que possa computar capacidade máxima, mínima por turno, e aí você pode criar um modelo até para maximizar, pensando aí, você sendo diretor de escola, o que pode ser feito. Isso também pode ser feito em escola particular. Eu falei escola pública, porque muita gente diz, eu vou ser professor de escola pública, não tem nada disso. É um equívoco. O IFBA, para manter os alunos, ele tem um valor aí do ensino integrado, tem um valor por aluno no ensino superior e tem um valor por aluno no ensino médio para manter a instituição funcionando. Inclusive, o IFBA de Camaçari ele tem uma prioridade de chegar a 1.200 alunos para poder ter uma quantidade maior. Hoje ele está com 1.000 ou 900, alguma coisa assim. Então, ele precisa de uma quantidade maior de aluno para ter mais recursos do governo federal. Entendeu o que eu estou falando para vocês? Sim, pô. Então, assim, é algo super útil, super útil para poder fazer e poder dimensionar a quantidade de alunos, sala, recurso, tudo dentro de uma escola. Eu dei um exemplo na área de licenciatura, mas existem outros exemplos aí que eu tenho certeza que vocês podem criar, elaborar e que sejam reais e que, se talvez não conseguir chegar à realidade total, mas pelo menos algo próximo. Porque eu acho que isso que é importante. Alguém mais tem uma pergunta? Então, vamos seguir em frente. Vocês estão vendo que hoje a aula está mais tranquila, né? Hoje eu fiz uma aula mais light. Transporte. Apesar do nome ser transporte, que é utilizado em modelagem matemática, e pesquisa operacional e programação linear, eu não gosto muito desse nome. Eu acho que o melhor nome seria alocação de recurso. Porque quando a gente fala transporte, a pessoa acha que é só transporte mesmo, logística, essas coisas. E, de fato, não é. É alocação de recurso. Você colocar um recurso, um carro de um lugar para outro. Quando você aloca recurso, você trabalha logística, obviamente. Nada mais é do que uma forma de você avaliar o desempenho, né? E alocação de produtos, de pessoas, de uma origem para um destino. Essa palavra que ela é importante, origem e destino, porque todo mundo na vida tem uma origem e vai para um destino. Cadê a palavra destino aqui? Para um destino. Assim, por mais que algumas pessoas falem, né, o coração nosso de cada dia tem uma origem, tem um destino, não é um dono. Mas, às vezes, não tem só uma origem e um destino, tem uma origem, vários destinos. O que importa é que a gente vai alocando nossos recursos, os nossos corações, para algum destino ou vários destinos. É isso que eu quero chegar. As questões de transporte, elas também levam em consideração o simplex, aquele cálculo enorme que a gente viu na nossa última aula. Só que existem métodos que eu vou mostrar para vocês que podem ser feitos em minimização somente. São 4 métodos: custo mínimo, campo noroeste, Vogel e designação, que podem ser utilizados para poder calcular sem usar o simplex. Mas nada mais é do que o simplex que tem por trás deles. Só por uma curiosidade, essas questões de transporte foram criadas por essas 2 pessoas que estão aí na foto. Um foi um russo em Moscou e o outro foi esse cidadão aqui, Charles.
nos Países Baixos, mais ou menos em 1941 e 1942, e eles trabalhavam, né, com o objetivo de planejar questões mais voltadas para a área de economia, para a tomada de decisões, observando a escassez de produtos dentro do mercado. E ganharam o Nobel nesse período, né, devido a essa pesquisa. Algumas coisas que a gente pode observar quando a gente está fazendo um estudo de localização, observando, obviamente, empresas, instalações de empresa, mas dentro de departamentos também, alguns desses itens podem ser utilizados. Locação de matéria-primas e fornecedores, geralmente, quando a gente trabalha mais com indústria, a gente vai ficar mais próximo dessas matérias-primas e dos fornecedores, é uma coisa básica. E quando a gente trabalha serviço, a gente tem que ficar próximo mais do mercado consumidor, ou seja, dos seus clientes. Então, quanto mais próximo dos seus clientes, melhor. A não ser que você tenha um sistema de distribuição de logística, um correio, um FedEx, muito bom para poder fazer essa distribuição. Ou tenha também, dentro daquela área, por isso que eu mostrei aquele filme, que mostram justamente os locais que têm maior concentração de consumidor para poder atingir o outro. Né? Onde é que minha empresa está? Meus clientes estão mais ali, eu só atingo mais aquela área. Como é que eu faço para atingir a outra área? Tem a questão também de mão de obra, ser uma mão de obra qualificada ou não, senão vocês terão que dar a qualificação. A questão de infraestrutura da área, água, luz, telefone, internet. Questões ambientais, se vão interferir no seu negócio ou não. O aspecto cultural é muito importante, porque você abrir um local em que os funcionários ou que você não entenda da cultura é muito complicado. Isso interfere no seu negócio. Se você vai dar qualificação ou não para esses serviços, o custo do terreno, ou da construção, ou do aluguel, o estacionamento para clientes. Se você for observar, obviamente, a questão de serviço. E se seu serviço também vai ter caso de varejo atacado, né? Se os seus clientes eles vão ter acesso. Então, é sempre bom pensar aí no estacionamento. Algumas empresas elas não gostam de se instalar em locais de que tenham grandes sindicatos, porque isso também interfere no negócio e isso prejudica. Para vocês terem uma ideia, aqui em Salvador, no ensino superior, o sindicato é fraquíssimo para professores. É o mesmo sindicato de ensino médio para nível superior. Hoje você tem pessoas que ensinam em universidades ou que não estão recebendo salário, o contra-cheque é zerado, porque o professor ele pode ficar de licença sem remuneração até 2 anos. Então, isso eu estou falando para vocês terem uma ideia. Então, tem o contra-cheque zerado. Se tem turma, ele ensina. Se não tem turma, ele não ensina. E a empresa não tem obrigação nenhuma de pagar. Ou eles estão recebendo a hora menor do que professor de ensino fundamental e ensino segundo grau. Tem algumas faculdades hoje pagando R$ 6,45 a hora-aula do professor, para você gerenciar TCC ou outras coisas. E quando você gerencia o TCC em universidade particular, é através do ensino à distância, então você usa plataformas, e são 100, 200, 300 alunos, 40, 50 alunos. E o sindicato daqui não tem nenhuma força em relação a isso. Se você for no sul do país, essa realidade é totalmente diferente. As universidades particulares, elas reclamam em relação aos sindicatos, porque os sindicatos realmente eles protegem os professores e não chega ao caos que está aqui em Salvador. E quando você for observar dentro de uma empresa, não sei aqui quem é que vai trabalhar na área mais empresarial utilizando matemática, você tem que observar o negócio da pessoa. Se a atividade ela for mais voltada para custo, vou botar até a letra C aqui, você sempre vai trabalhar com a logística eficiente. Por quê? Como é que eu sei, professora, que a empresa que eu trabalho é mais voltada para custo? Simples. Produtos padronizados, vendas de grande quantidade de mercadorias,
que mais que eu posso sinalizar? Produtos todos iguais. Então, se você vai, por exemplo, em uma loja de departamento, que você compra um produto que é totalmente igual, aquela loja de departamento ela é focada em custo. Já os produtos responsivos, de uma logística responsiva, eu vou botar até a letra T aqui. Ele é focado mais em tempo. Então, o consumidor ele está disposto a pagar mais. Se ele está disposto a pagar mais, diferente do de cá, que são produtos altamente padronizados é sinônimo de igual. Ai, meu Deus. Padronizados, no de cá serão produtos customizados. Isso significa que a pessoa ela está disposta a pagar mais por aquilo. Você pode ter um produto, não importa qual produto, todos os produtos têm mercado para todo mundo, tanto para o produto que pensa em custo, como para o produto que pensa aí em tempo. Então, por exemplo, um relógio, né? Ou um brinco, por exemplo. Esse brinco aqui mesmo, eu comprei no camelô, daqui de Salvador, né? O que acontece com esse brinco? Eu acho que muita gente deve ter esse brinco, porque é um produto altamente padronizado. E o consumidor, se você for em cada lojinha, o fornecedor, que é o camelô, ou o fornecedor que fornece a esse camelô, que geralmente vem da China, e manda os produtos ou em trem ou em navio, porque é um modal mais barato, a pessoa, às vezes, quando compra o produto em um site, já falando um pouco de site, no AliExpress ou outro site chinês, ela está disposta a esperar, porque ela não pensa no tempo, mas está disposta a pagar pelo menor custo. Esses produtos, você sempre vai trabalhar com a logística eficiente. Então, você vai pegar um transporte que demore mais de chegar, mas que o produto seja mais barato ao chegar na hora do cliente. Eu posso ter esse mesmo brinco que foi lançado na Itália, em um desfile de moda. Não é o mesmo brinco, obviamente, né, gente? Mas ele tem um design similar. E esse brinco desse design, ele demorou para fazer, porque é um produto altamente customizado. São poucas pessoas que têm isso no mundo. Ou é uma única pessoa que tem esse produto. É um produto caríssimo. Você vê alguns jogadores de futebol aí com um brinco e de diamante, que só ele tem. Que custa... Eu vejo Neymar, outros jogadores aí, que custa... um brinco daquele com um pingentezinho, 5 milhões, 10 milhões, de uma loja específica, e é feito sobre encomenda, exclusiva, poucas pessoas têm. Essa pessoa, ela está disposta a pagar mais caro e vai ser customizado para ela dentro de um tempo e ela vai receber dentro daquele tempo, porque vai ser produzido pensando nisso. Esse modelo aqui que eu fiz para vocês, não importa se seja tempo ou custo, eu quero deixar isso aqui bem claro. Então, a gente vai disponibilizar de uma loja, de uma indústria, de um vendedor, de um departamento, para levar local 1, local 2, local 3. Seja pelo menor tempo, ou seja pelo menor custo. Então, eu coloquei aqui setas em vermelhos e setas em azuis e verde, para mostrar esse deslocamento. Quem é que vai levar com menor tempo ou menor custo? Essa é a pergunta. A partir daí, eu montei esse modelo que tem lá uma empresa, tem 3 motoboys que trabalham em 3 lojas diferentes e precisa entregar mercados customizados. Então, se é mercados customizados, o foco aí é logística... não é logística eficiente, mas logística responsiva, porque eficiente é focada em custo. E ele vai levar para Salvador, tá em Salvador, os motoboys estão na orla, no subúrbio ferroviário e no centro, né? Que eles vão ter que deslocar. O Uber, ele faz justamente esse cálculo, porque o Uber, o Rappi, esses aplicativos, ele vai ver o motoboy mais próximo e a partir daí fazer o cálculo para levar naquela região, porque ele leva em consideração não só o custo em especial e o tempo. Inclusive, ele faz o custo, quem trabalha aí com esse tipo de serviço, da própria gasolina, teoricamente,
desse motoboy. Eu falei teoricamente porque nem sempre, na realidade, cobre, tem a ver também com os horários e o pico, né? Que ele faz esse estudo. Então, aqui, vou botar cada qual no seu quadrado, que são esses números que estão aqui. Então, ele pode dizer assim, que de A para a orla demora 70 minutos ou R$70, dependendo do foco do estudo. De A para o subúrbio, 73 minutos ou R$73. De A para o centro, 67, de B para a orla, 74, de B para o subúrbio, 70, de B para o centro, 68, de D para a orla, 65, de D para o subúrbio, 71 e de D para o centro, 76. Esses dados você pode observar o pico de deslocamento, observando os horários, ou mesmo o tempo observando o custo, né? O custo que tem com pico de horário, porque mais tempo parado, mais tempo você gasta também por causa do motor, manutenção e outras coisas mais. E aí, eu vou montar um modelo, observando esses diversos deslocamentos e observando também o quanto, por exemplo, a empresa produz, a empresa do motoboy A, ela tem a capacidade, ou o motoboy A, ou o transporte A só consegue colocar 179 unidades e tem que entregar para a orla a quantidade de 150 produtos, que é a minha demanda. O motoboy B, ele consegue 114 unidades e tem que entregar para o subúrbio 121 unidades, a demanda. Vejam, e o motoboy D, 82, e tem que entregar por 164. O somatório da minha demanda tem que bater com o somatório do que eu estou produzindo, porque eu estou levando em consideração que tudo que eu produzo, não importa se são produtos customizados ou produtos padronizados, devem ser consumidos para eu não ter custos altos. Então, aqui eu fiz essas tabelas, aqui eu já mostrei, eu quero chegar nisso aqui. Então, aqui é cada qual no seu quadrado quer dizer que é tempo ou custo de deslocamento de A para o local 1, que é orla, subúrbio e centro. A produção é o que eu falei, né? A produz, o motoboy A é 179, B 114, C 82. O local 1, ele tem uma demanda, consegue consumir 150 produtos, o 2, 121 e o local 3, 104, e o somatório bateu 375. O detalhe é o seguinte, se não estiver batendo, no local que não estiver batendo, você cria, se não estivesse batendo aqui, por exemplo, na demanda, você criaria uma coluna chamada coluna fantasma, botaria os números 0000 e colocaria aqui o número que está faltando. Caso fosse na produção, você criaria, nesse caso aqui, uma linha fantasma, o nome é fantasma, porque ela na realidade não existe, você está colocando para poder agregar e somar, porque o somatório da sua produção tem que bater com sua demanda. Então, você somando, tem que bater com sua demanda, que no caso é 375. Esse aqui é o nosso pequeno modelo de minimização, que você pode jogar direto no Lindo e ele vai dar a resposta. Esse modelo, deixa eu botar ali aquele quadro, fica mais fácil quando eu coloco o quadro, que é esse quadro aqui. Mas eu vou ter que cortá-lo. Deixa eu ver se tem outro quadro aqui menor. Tem não. Deixa eu fazer assim. Vou botar aqui rapidinho no pente. Vou cortá-lo. Para mostrar para vocês que não é difícil. E depois é só jogar lá no Moodle. E a partir daí fica fácil você criar o modelo. Essa aula de hoje é mais uma aula mais assim, mais tranquila, né? Para que vocês tenham uma noção. Vou chegar isso aqui um pouco para cá. E aí vocês conseguem visualizar. Então, o que a gente tem aqui? Minha função objetiva, como eu falei, é cada qual no seu quadrado. Então, eu já marco aqui tudo que for custo ou tempo, a depender da minha análise, e vocês vão ver que ela é meu valor da função objetiva. Ó, 70 está aqui, X, A,
origem e destino. A primeira letra é sempre a origem, a segunda letra é sempre o destino. Poderia ser uma letra ou um número. Eu botei o 1, porque é o local 1, mas poderia ser orla, eu poderia botar a letra O, por exemplo. Então, 70x-A1 mais 73x-A2, mais 67x-A3, mais 74. Aqui eu já botei de cor azul para que vocês saibam do que se trata. Então, 74x-B1 mais 70x-B2 mais 68x-B3, cor azul, tá vendo, gente? Depois a cor verde. Mais 65x-C1 mais 71x-C2 mais 76x-C3. Essa é a minha função objetiva. Friso. Sempre começa da letra da origem, do de, para. Façam sempre esse quadro, porque facilita na hora de você montar o seu modelo. Fiz minha função objetiva, agora eu vou fazer minhas restrições técnicas. Tenho como restrição produção e demanda. Produção de A, tá aqui. Então, minha produção de A, já que eu usei todos os números para o meu FO, eu vou fazer agora na produção cada linha e depois na demanda cada coluna. Então, eu vou ter produção de A, x-A1, aqui vocês me acompanham, x-A2, mais x-A3, igual a 179, ou menor ou igual a 179. Eu botei aqui igual. Produção de B agora, na cor azul. Não uso os números porque eu já usei para FO. x-B1, mais x-B2, mais x-B3, menor ou igual a 114. Produção de C agora, que é a minha restrição. x-C1, x-C2, vai acompanhar aqui, x-C3 igual a 82. Fiz a linha, agora eu vou fazer cada coluna onde é a minha demanda. Então, acompanhe aqui a demanda do local 1, que eu vou pegar a coluna, a primeira coluna vertical aqui. Então, x-A1, x-B1, x-C1 igual a 150. Agora, acompanhe o local 2, né, da demanda 2. x-A2 mais x-B2 mais x-C2 igual a 121. E acompanhe agora a última demanda, que é a da demanda do local 3. x-A3, x-B3, x-C3 igual a 104. Sempre olhando do número da origem para o destino, que foi o último aqui. O número de incógnitas que eu tiver na minha função objetiva, eu coloco na minha restrição técnica para que todas sejam iguais, a maior ou igual a 0. Jogo isso aqui no meu lindo. Imagine fazer isso à mão, demoraria muito tempo. Então, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, que é um outro modelo. Eu joguei aqui no lindo. Peraí, deixa eu botar aqui no lindo. Eu tirei antes de mostrar rapidinho. Cadê? Peraí, deixa eu botar aqui de novo. Compartilhar. Eu coloquei aqui no lindo, ó, a função para a partir daí eu jogá-la. É basicamente a mesma coisa que está aqui, né? Só que pronta para o lindo. É isso, gente, que eu queria mostrar hoje para vocês, como fazer a modelagem, o gráfico, utilizando o lindo. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Por enquanto não, professor. Pronto. Então, respondo aí a chamada, por favor. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que hoje a aula tenha aberto mais a cabeça de vocês do que a aula passada. E, na realidade, a aula de hoje é um complemento da nossa aula passada. Ok, gente? Alguma pergunta? E aí vocês têm duas atividades para fazer.
Uma é a lista do Simplex em grupo, e a outra é dividir as atividades em equipe para criar um modelo de vocês e postar até agosto, né? Não é agosto de Deus, é agosto real. Uma daqui a 15 dias e outra daqui a 20 dias. Então, tem tempo. Se vocês quiserem, nas próximas aulas, a gente pode ir, eu posso deixar alguns minutos para a gente conversar um pouco sobre o modelo e a gente ir tirando as dúvidas antes da apresentação, para vocês apresentarem o modelo. Vocês me dizem aí se... Aí já deu ok. Porque aí a gente vai negociando e aprendendo juntos. Deixa eu interromper aqui a aula. Vou para uma pergunta. Diga. No modelo nos dois modelos, maximizar e minimizar, as restrições técnicas são as mesmas ou... Fiquei com essa dúvida. Pode ser ou não? Pode ser. Dependendo do modelo, pode ser. Mas, geralmente, você pode botar os mesmos modelos. Por exemplo, você pode trabalhar com empresa e que você tem um modelo de lucro para a venda de um produto e desse mesmo modelo, o custo. Entende o que eu estou falando? Desses mesmos produtos. Geralmente, uma empresa trabalha com várias linhas. Então, geralmente, a gente trabalha aqueles produtos que são mais vendidos ou aqueles produtos que têm o maior custo. Exemplo, pensando de uma forma geral, nossa casa é uma empresa. A gente gerencia a nossa casa com base no nosso salário. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Então, assim, no meu custo da minha casa, eu faço um Pareto todo mês. Eu não preciso mais fazer todo mês, porque eu já tenho noção do meu Pareto. E a partir, estamos olhando aqui, a partir do meu Pareto, eu já tenho ideia dos produtos que pesam mais no meu supermercado. Eu faço o Pareto do meu supermercado. Então, os produtos que geralmente pesam mais é proteína, em primeiro lugar, e em segundo lugar, limpeza. Entende? Então, eu posso construir um modelo na minha casa, observando o modelo de alimentação, por exemplo, as proteínas que eu posso comprar ou que eu não compro mais. E, a partir daí, eu colocar, né, os horários e as restrições desses turnos por pratos dentro do meu dia a dia. Ou eu posso fazer os custos do material de limpeza que eu uso para minha casa, que é outro item que pesa bastante dentro da minha renda familiar, dentro do meu supermercado. Material de limpeza é o segundo tópico mais caro, depois da proteína. Alguém aqui já fez Pareto dos seus custos? Só por curiosidade, que eu estou vendo um bocado de gente matemática aqui. Tem que fazer, né, Pro? Senão, não dá. Sim, claro, tem que ter, né? Do jeito que as coisas estão. As variáveis são muito poucas aqui agora. Não tem mais o que tirar. As variáveis, elas são as mesmas, que elas não variam, mas não tem mais o que tirar nem substituir. Porque quando a gente faz a simulação dos produtos, por exemplo, proteína da cara, a pessoa substitui por ovo. Concorda? Estou dando um exemplo. Você vê que o custo da carne está lá em cima. Vamos supor, R$40. Você coloca lá o ovo. Não é isso? É isso que eu estou tentando mostrar. Às vezes a pessoa faz isso, mas sem nenhum cálculo matemático na realidade, mas faz intuitivamente. Aí o que eu estou tentando mostrar? A gente planeja ou vai pescar, gostei, para comprar o peixe, né? Que é bom. Aqui mesmo, a gente consegue comprar sardinha barata, que é um peixe ótimo, tem ótimo ômega 3. E aí a sardinha dá para comprar, às vezes, o quilo por R$1 e pouquinho, R$2 no subúrbio. Quem mora no subúrbio sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, eu estou dando alguns exemplos. Você pode substituir, não comprar ovo, comprar sardinha, né? Estou dando alguns exemplos assim. Então, assim, a gente faz o nosso modelo de casa. Eu falo de empresa, assim, porque a gente vai trabalhar, mas eu acho que o primeiro modelo que a gente tem que trabalhar é a nossa casa, entende? E ver a melhor forma de adequar aí os nossos custos dentro de um lucro, né? Que aí a gente pensa no nosso salário. Eu, geralmente, trabalho com um modelo na minha casa de minimizar custos. Porque lucro não consigo mais, eu não vendo, então eu já tenho o meu valor fixo e a partir daí eu tenho que trabalhar com aquilo que eu recebo. É uma placa de ovo. O Cristiano falou aqui, ó. Ele confirmou aqui o que eu disse, ó. 10 quilos de sardinha em média é uma placa de ovo. Então vamos de sardinha. É isso que eu tô dizendo, gente. Sardinha é um prato, ó,
super nutritivo, ótimo de ômega, ótimo para o cérebro, entende? E você pode fazer de diversas formas diferentes. Samuel tá dando risada, mas é verdade. Muqueca de sardinha, você pode fazer uma sardinhazinha frita com pititinga, você pode colocar ela milanesa. Tem vários pratos que fica, ó, milanesa, aí você vai usar o ovo, né? E a farinha. Mas você também pode polvilhar de outras formas. Nunca viu? Tem um no mercado, na suburbana, no subúrbio, que vende cuscuz com sardinha. Samuel, você já fez farinha com cuscuz, farinha de cuscuz e cenoura? É uma delícia. Cuscuz e cenoura só. Cuscuz e cenoura, como farofa. Fica uma delícia. Pois é. Então, assim, o que eu tento mostrar para vocês é que o primeiro modelo empresarial é da nossa casa, gente. A nossa casa a gente tem que saber gerir. É nesse sentido. Aí, ó. Vá no São João do Cabrito. Às vezes tem tanta sardinha que tem promoção. Que acha. Entende? Eu estou colocando aqui alguns exemplos. Mas existem outros que a gente pode substituir. É o que o Ricardo falou, não dá para comprar filé, substitui o filé por outro tipo, ou de peixe, ou de carne, que seja mais em conta. Não sei se eu consegui responder a pergunta de vocês. Aí, ó, teve um aumento, mas no meio da semana é mais barato. Não. A gente vai trabalhando as coisas dentro da realidade. 15, 16 reais. Eu sei disso. Mas também você tem que ver. Eu não compro mais frango congelado. Eu compro resfriado. Eu falei que, professora, eu vou fundar o programa Sardinha Minha Vida. É mesmo, Samuel? Muito legal. O programa Sardinha Minha Vida. A gente vai dar 20 quilos de sardinha para a família. E sardinha é um alimento nutritivo. É bom para a criança, para o cérebro, entre outras coisas mais. Eu não sei. Você está recebendo algum patrocínio de alguma empresa de sardinha? Não. Tô sabendo. Mas eu tô mentindo em relação ao subúrbio, ao valor que tem, que às vezes chega até R$1. Não, sardinha mais. Eu comprei 10 quilos de sardinha. Pois é, Cristiano também tá falando. 1,5 kg por R$15. Mas, Cristiano, camarão tá mais em conta, mas porque os restaurantes não estão comprando. E quem comprava camarão em Salvador eram os restaurantes de luxo. Então teve uma queda por parte dos restaurantes. Agora, camarão, quando você cozinha, você perde pelo menos 50%. Se você for pensar aí com casca e sem casca. Tá vendo como eu gerencio o bolo? Eu sou uma boa cozinheira, não. Mas eu tento gerenciar bem os recursos. Então, às vezes a pessoa compra, por exemplo, o feijão, que é aquele feijão em banda. Todo mundo conhece aquele feijão em banda. Ele é super nutritivo, ele é ótimo em relação ao outro feijão, né? Mas ele vem também com mais impureza. Hoje o gás, né, tá mais caro. Então, às vezes, se você compra, não estou falando feijão em banda, mas às vezes se você compra um cereal mais duro, vai demorar mais tempo para cozinhar. O que vale a pena? O gás ou o feijão? Quando você coloca isso na ponta do lápis. Entende o que eu estou falando? Então, o feijão, porque o gás eu consigo substituir. Eu nunca fiz esse cálculo, Samuel. Se eu pegar ali, ó, uns 4 tijolos, pau, uma panela velha, já cozinhei meu feijão. Entendi agora o que você está falando, mas eu estou falando mantendo o gás. Entende, Samuel? Dentro do... Gás é artigo de luxo, professora. Quem tem gás é concursado do IFBA. O gás subiu muito, tá muito complicado. Entende o que eu tô falando? Você entende, tá todo mundo assim entendendo. Mas aí a gente vai construindo. Você buscou aí uma outra forma. Minha avó me ensinou a fazer fogareiro. Exatamente. O móvel. É isso. Pega uma lata aqui, ó. Um tutorial rapidinho. Pega uma lata de tinta daquelas quadradas de ferro, fura a boca, rasga do lado, pronto, bota as madeiras do lado e a panela em cima. Olha um fogareiro novo. Ainda coloca um monte de tinta, tá vendo? Com lata de tinta. Pois é. Você vê com uma aula de modelagem matemática para criar modelos. Não tem nada assim fora da realidade. De sobrevivência do exército, pra gente ir lá pro meio das matas sobreviver com quem achar. Interromper aqui. A aula de modelagem. O quê?